Deus colocou no meu coração esse texto, Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso de número 36 em diante. A pecadora que ungiu Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Verso 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Irmãos, essa história muito conhecida, ela nos revela de forma muito clara e objetiva detalhes extraordinários da graça de Deus revelada em Jesus. Jesus, ele veio com o propósito de nos ensinar com a sua vida o amor de Deus. E desde que ele começou a ministrar até o último minuto em que ele foi assunto aos céus, Jesus nos ensinou a depender da sua graça, não dos nossos méritos. E Jesus fazia isso chocando os líderes daquela época, os saduceus, os fariseus, os essênios. Eram grupos religiosos poderosos da época de Jesus, como se fossem hoje
de uma forma comparativa, os católicos, os protestantes, os evangélicos, que são grupos religiosos, que falam de Deus, que creem em Deus. Da mesma forma, esses grupos judeus, eles tinham as suas sinagogas, adoravam a Deus, só que eles faziam de uma forma baseada na meritocracia, nas obras, não no amor e na graça de Deus. Tudo que eles recebiam de Deus era como se fosse uma forma de troca, uma forma de compra. Deus me abençoa porque eu sou bom, porque eu cumpro a lei, porque Deus vê em mim méritos. E Jesus nos ensinou que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Jesus é revelado o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou claro que Ele veio como nosso Salvador, porque não existe nada em nós que se aproveite. Não há nada em nós que possamos oferecer a Deus pela nossa salvação. Não importa qual a nossa categoria humana, os meus méritos não servem nada para Deus. É por isso que Paulo, depois de transformado, depois de ser ungido apóstolo, mas quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, eu continuo sendo um pecador, um dos maiores pecadores, dependendo da graça de Deus. E a partir do momento que nós perdemos essa percepção, mesmo estando dentro da igreja, nós nos tornamos piores do que pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. Na concepção de alguns irmãos, eles só dependem da graça de Deus até o momento em que aceitam a Cristo como Salvador. Mas depois que entregam a sua vida a Jesus, parece que Deus então passa a olhar a sua religiosidade, a sua roupa, o seu cabelo, passa a olhar a sua verbalização evangélica. E às vezes nós queremos ter méritos diante de Deus, porque somos membros da Assembleia de Deus, e achamos que Deus vai nos ouvir porque somos membros da Assembleia de Deus, porque temos já uma folha corrida de serviços, porque a gente já faz algum serviço religioso, então nós nos sentimos melhores. Isto é, nós não dependemos mais da graça, nós dependemos dos nossos méritos. Recentemente eu até conversei com um irmão que chegou até a duvidar, dizendo: eu não acredito que esse irmão não vai ter uma chance, porque o tanto que ele já fez para Deus, eu não acredito que só agora, porque no final ele deu uma desviadinha, Deus não vai levar em conta tudo o que ele fez. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, se alguém está em... Repita comigo bem forte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, você tem que permanecer em Cristo. A tua viagem para o céu e para a comunhão com Deus é Cristo. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. E você pode não ter nada, mas se você tiver Cristo, você tem tudo. Isso dá um nó na cabeça da gente.
E nós aprendemos aqui alguns aspectos desta graça nessa história. Número 1, quiser anotar? Primeiro aspecto da graça de Deus: o pecador arrependido vive mais intensamente o amor de Jesus. Repita comigo: o pecador arrependido vive mais intensamente o amor de Deus do que um religioso vazio e hipócrita. Verso 37, olha o que diz o texto: eis que uma mulher da cidade, pecadora, essa palavra aqui pecadora está se referindo especificamente a uma definição de que ela era de má conduta, porque quem era chamada de pecadora, aqui não é generalização, aqui pecadora no sentido de que ela era uma prostituta, ela vendia o seu corpo, era uma mulher duvidosa. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, o fariseu aqui é um judeu, é um religioso, é um cara que tem um padrão de ética, levou um vaso de alabastro com unguento. O alabastro com unguento era uma coisa cara, era um perfume que exigia muito trabalho para comprar. Levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ninguém pediu para fazer isso, não era um culto, não era uma cerimônia religiosa, não havia uma obrigatoriedade. Aliás, ninguém entendeu por que ela estava fazendo isso, nem o próprio dono da casa. Aliás, o texto fala em alguns aspectos, mas omite outros. A gente não imagina por que aquela mulher conseguiu entrar, se ela tinha uma reputação duvidosa. Como foi que ela entrou na casa do fariseu? Mas o fariseu permitiu, e os criados também permitiram. E ela entrou. E aquela mulher, mesmo excluída, mesmo sendo uma prostituta, mesmo não podendo olhar diretamente para Jesus, porque os orientais, vocês sabem, as mesas não eram semelhantes às nossas mesas aqui do ocidente e aqui do norte, mesas altas de 1,20 m. As mesas do ocidente são mesas baixinhas, alguns comem até no tapete, e sentavam em almofada com os pés para trás. Com os pés para trás. Então aquela mulher, ela não pede permissão para Jesus. Ela chega simplesmente, entra na casa, e enquanto Jesus está conversando com o fariseu, a ideia que dá é que eles estavam sentados em roda, o fariseu está de frente para a mulher está por detrás de Jesus, ela entra na casa, pega todo mundo de surpresa. Sabe aquela situação que alguém entra na casa, numa reunião, igual um culto nosso aqui, que alguém entra, faz uma atitude assim, de surpresa, pega todo mundo de surpresa, que nem os diáconos sabem o que fazer. Foi assim aquela mulher, ela entrou na reunião, e ela foi se jogando logo aos pés de Jesus. Aqui está Jesus conversando, os pés de Jesus para trás, como era o costume oriental, e ela se lança aos pés de Jesus. Eu penso que ela tira as alparcas de Jesus dos pés, as sandálias, porque naquela época as estradas não tinham calçados, e havia muito trânsito de animal, a maioria do transporte era por animais, as estradas eram contaminadas, é por isso que havia o costume de lavar os pés quando entrava na casa de uma outra pessoa. Mas aquela mulher, ela não liga para isso, ela queria saber que era o pé do Salvador, de Jesus, e ela chega beijando o pé,
E ela chega chorando, lavando com as lágrimas, e ela pega o seu cabelo, porque ela ganhava a sua vida com a beleza, com o cabelo. Ela tratava o seu cabelo para chamar clientes, mas ela pega o cabelo e vai enxugando os pés de Jesus com aquilo que era mais nobre para ela, que era o seu cabelo, e ela vai limpando os pés de Jesus. Por que ela fez isso? Porque, irmãos, o pecador arrependido vive mais intensamente o amor de Deus do que o crente que já está frio, vazio na igreja. Irmão, levanta a mão para adorar, aí ele baixa a mão. Vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Se ele está em pé, ele senta. Vamos ler a palavra de Deus. Ele não lê, ele não se envolve, ele não participa. Muitas vezes, quando ele faz as coisas, ele não faz espontaneamente, como a mulher fez. Eu destaquei para vocês, não era um culto, não era um rito religioso, ninguém mandou ela fazer aquilo. Ela fez espontaneamente, era a sua oferta para Deus, era o seu culto pessoal a Deus. Mas muita gente que é religiosa, às vezes quando dá o dízimo, mas faz com a vontade de não dar. E às vezes dá porque o nome dele vai ficar pendurado, ele vai perder o status quo. A Bíblia diz: o pecador arrependido vive mais intensamente o amor de Deus. O primeiro amor é a experiência de quem não é nada e está recebendo tudo. A experiência de alguém que não pode ter contato com Deus, mas Deus bobeou com o pé dele e ela agarrou. E se eu não posso ver a face de Deus, mas Deus está aqui na minha frente, nem que seja o pé dele eu quero, nem que seja a unha dele eu quero, nem que seja com as minhas lágrimas eu vou ungir o pé de Jesus. Você vê a igreja, você tem aí o tempo todo para adorar, até a meia hora antes do culto, alguém tem que estar dizendo: irmão, é hora da oração, nós estamos orando. Ou a sede dentro de casa. A Bíblia diz que a verdadeira oração não é feita em público. É bom a gente orar em público, a Bíblia orienta a gente a orar em público, mas a Bíblia diz que a melhor oração é aquela que você faz na sua casa. Você fecha a porta do teu quarto e ora, porque não existe vida fria para quem está aceso. Você não deixa de orar e nem ora porque alguém te manda ou porque alguém te obriga. Você ora, você adora, você lê a Bíblia porque você tem fome da palavra de Deus. Não existe alimento na televisão, nem em outro lugar, nem em conversa fiada. Eu amo a palavra, eu leio a palavra, minha alma tem fome, e só quem mata a minha fome é a palavra de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. E o teu pai, que te vê em secreto, está vendo a tua oração e vai responder. Segundo aspecto extraordinário da graça de Deus, que nós aprendemos aqui nessa história, a santidade é atrativa e inclusiva, e não repelente ou exclusiva. Eu vou repetir para você. A santidade em Jesus Cristo, ela é atrativa, ela é inclusiva, e não repelente ou exclusiva. Lucas capítulo 7, o verso 39. Olha o que diz o texto. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Observe o texto que Jesus fala para o fariseu. O fariseu olha para Jesus e disse consigo mesmo, ele faz um julgamento de Jesus. O cara é tão santo, mas é tão santo que ele julga até a Deus. Ele é tão santo, ele é tão crentão, que ele julga o próprio Salvador. Ele é mais santo do que Jesus. Você conhece um crente mais santo do que Jesus? O santo mais santo do que Jesus, claro que aqui nós estamos fazendo aqui uma sátira, é aquele que não vai no aniversário do vizinho, é aquele que não estuda porque não quer se contaminar com ninguém na escola, é aquele que muda de calçada porque vem na direção dele um pecador, é aquele que se isola de todo mundo para que não peque. Essa ilusão de que a santidade ela é repelente. Eu sou tão santo que eu afasto as pessoas de mim. Eu sou tão santo que eu sou exclusivo. Eu tenho que ficar numa redoma. Eu tenho que ser adorado, divinizado. Escute uma coisa, aqui Jesus é o Salvador, mas aqui ele está como homem, 100% homem. Ele está aqui na sua humanidade. E a Bíblia diz que Jesus, ele era discriminado pelos saduceus e fariseus. Leia Lucas capítulo 15, verso 1. Porque ele comia e ele bebia com os pecadores. Isto é, a santidade de Jesus não era repelente. A santidade de Jesus não era exclusiva, não. A santidade de Jesus, ela era atrativa. Se o cara fosse um pecador e ele tocasse em Jesus, Jesus não virava pecador, era ele que virava santo. A santidade é atrativa e inclusiva. Então, se você é santo, a sua santidade vai santificar o seu marido, vai santificar a sua esposa, vai santificar os seus filhos, vai santificar o seu quarto, vai santificar a sua sala, vai santificar a sua empresa, vai santificar a sua rua. Por onde você passar, haverá um rastro de santidade, porque você é santo, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão sério, não é o propósito da mensagem, mas leia 1 Coríntios capítulo 7. O cônjuge descrente é santificado pela esposa no ato sexual. Não é a mulher descrente que contamina o crente. Não, meu irmão, diga para sua mulher, eu vou te santificar hoje. Eu sou santo, ó, cheio da unção de Deus. E se eu me deitar contigo, a minha santidade passa para você. Não é o seu pecado que passa para mim, é a minha santidade que passa para você. A Bíblia diz que o marido crente santifica a sua esposa descrente, e vice-versa. O crente, ele tem que ser como José no Egito, onde ele chega, ele prega a palavra de Deus, ele vive a vida de Deus no meio da podridão do Egito. Ele é como Daniel no palácio de Nabucodonosor. Eu não deixarei a minha alma ser contaminada pelas iguarias do rei. Eu sou santo. A santidade de Daniel impactou Nabucodonosor, impactou. Mas se você é santo, então você vive para Deus, corpo, alma e espírito. E aonde você está, você revela esta santidade de Deus. Você revela com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, porque o amor de Deus está na tua vida, porque você tem a imagem e a semelhança de Deus. A santidade de Deus, ela te torna mais dócil, ela te torna mais comunicativo, ela te torna mais altruísta, ela te torna mais relacional com as outras pessoas. Terceiro lugar,
A grandeza do amor divino é medido pelo tamanho do perdão. Isso aqui é extraordinário. Verso 41. Em resposta à acusação que o fariseu faz para Jesus, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia quem está aos seus pés. Diz o texto: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Um denário representava um dia de trabalho de um operador comum. Pastor Joedes é pedreiro. A diária do pedreiro hoje está em torno de 100 a 150 reais, dependendo do pedreiro. Escute, Jesus está dizendo: alguém devia 500 denários. É como se o cara estivesse devendo 1 ano e meio de dívida, não tendo, e o outro devia 50 dias. Não tendo nenhum dos dois com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus respondeu: julgastes bem. Quem é que é mais amado por Deus? Hein? É o fariseu? Ou a mulher que está prostrada aos pés de Jesus? Jesus está dizendo: você está julgando esta pecadora que está lavando aqui os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos? Simão, talvez ela deva comparativamente, simbolicamente, 500 denários. Talvez ela não entre na tua igreja, talvez você não a queira na sinagoga, mas no meu reino ela é amada pelo meu Pai. Diga: Senhor, obrigado, porque o teu amor é maior do que o meu pecado, porque o teu amor é maior do que a iniquidade na minha vida. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes, nós vemos na igreja pessoas que nós reputamos como aquela mulher: ela não merece estar aqui, ela não merece o amor de Deus. E o pior, às vezes essas pessoas mais complicadas do que você não quer que ela fique perto de você, mas de repente ela é perdoada, ela é transformada, e ela recebe mais coisas de Deus do que você. Quarto lugar, o que é que eu aprendo sobre os aspectos maravilhosos da graça de Deus? A adoração a Jesus deve ser do tamanho do nosso amor. Repita comigo: a adoração a Jesus deve ser do tamanho do nosso amor. A minha adoração a Deus não deve ser do tamanho do meu recurso, do meu dinheiro, da minha voz, do meu talento. Não, eu não posso adorar a Deus de acordo com a minha capacidade. Eu tenho que adorar a Deus respondendo à graça que Ele coloca na minha própria vida. E é isso que esta mulher faz. Verso 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Isto é, Simão, tu não fizeste o básico que todo mundo faz. O que é que todo mundo faz, Simão? É quando chega na casa de alguém, por causa das fezes dos animais, da poeira, ele tem um criado que lava os pés dos visitantes. No período da pandemia, até algumas pessoas tiravam a chinela, não era isso? Era mais ou menos esse costume, para não... Eu fui agora numa clínica
que eu tive que colocar uma proteção nos pés. Ele disse: o senhor tira o sapato, ou então o senhor pode colocar isso por cima do sapato, para não contaminar aqui o ambiente. Mas Jesus disse para Simão: Simão, tu não fizeste nem o básico, tu nem mandaste um criado, não precisava nem ser você, mas você poderia ter mandado um criado lavar os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos, porque talvez ela não tenha casa, porque talvez ela não tenha oferta, porque talvez ela esteja desempregada, porque talvez ela não tenha dízimo. Porque eu quero dizer para você o seguinte: porque todo mundo pode dar o melhor para Deus, mesmo que não tenha nada. Você pode fazer a melhor adoração para Deus, melhor do que aquele cara que tem dinheiro, melhor do que aquele cara que tem carro, melhor, porque quando você adora a Deus, você responde a Deus de acordo com o amor que Ele está colocando na sua vida. Verso 45: não me deste ósculo. O que era o ósculo? Todo judeu, ao cumprimentar outro judeu, homem com homem, mulher com mulher, eles se beijavam no rosto. É assim até hoje no Oriente, em alguns países do Oriente, o beijo no rosto é a coisa mais comum. Mas Jesus disse para o fariseu: você não me beijou, você não me saudou. Por quê? Porque você é fariseu e eu sou o Salvador, que vocês não acreditam. Você está interessado no meu ibope e me convidou para estar na sua casa, mas ao mesmo tempo que eu vim para a sua casa, você não me reconhece como Senhor, como Deus. Aí Jesus diz: entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Quem aqui já beijou os pés de Jesus? Quem aqui já se prostrou? Quem aqui já adorou? Ou será que você já vem para a igreja como dono da igreja, como senhor da igreja? Você já vem aqui como proprietário? Você já se sente crente demais? Há pecadores mexendo mais com o coração de Deus do que você, com toda a sua tradição e legalismo. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque era costume também. O cara chega da viagem, suado, cansado, antes de sentar à mesa, o proprietário o convidava a ir ao lavabo, para lavar o rosto, para passar algum tipo de unguento. Não me ungiste com a cabeça, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. O perfume que era para colocar na cabeça, ela coloca nos pés de Jesus. Mas a gente se sente tão confortável que a gente já começa a dar qualquer coisa para Deus. E a gente gasta o melhor das nossas energias na frente da televisão, namorando, até trabalhando. Porque muitas vezes o que nos desvia da adoração, de servir a Deus, não são as coisas ruins, não. São as coisas boas. Mas até o trabalho, ele se transforma numa trabalholatria. Quando você não sabe colocar limites naquilo que você deve fazer para comer, para viver, para providenciar, para a sua condição física. Mas nem só de pão viverá o homem. E você tem que saber o limite, o tempo que você tem que trabalhar e cuidar da sua alma, do seu espírito, e dizer: não, agora eu tenho que adorar a Deus. Porque só vem para a igreja adorar a Deus quem entende esta adoração,
Só vem para a escola dominical no domingo de manhã quem entende esse nível de adoração, porque se não entender, você fica em casa porque está cansado, não vem na segunda-feira porque também está cansado, não vem para o culto porque está cansado, não evangeliza porque está cansado, não ajuda o próximo porque a grana é curta. Porque dentro da perspectiva humana, aquela mulher estava fazendo uma grande tolice, pegando um vaso de perfume, quebrando, colocando aos pés de um homem. Ela podia pegar esse dinheiro, fazer uma boa poupança. Uma mulher que lutava com a vida de prostituição, para que ela está desperdiçando isso? A adoração a Jesus deve ser o tamanho do nosso amor. Como é a tua adoração? Como são as tuas ofertas? Os teus dízimos? O teu trabalho? É o melhor que você dá para Deus? Quinto lugar, eu aprendo aqui nesse texto que o pecador arrependido é superior aos olhos e diante do trono de Deus do que o religioso. Eu vou repetir: o pecador arrependido é superior ao religioso diante de Deus. O verso 47 diz assim: por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Eu quero declarar que Jesus deseja olhar para nós e nos abraçar com a sua graça e a sua misericórdia. Hoje, aqui nós temos dois tipos de pecadores. Nós temos o fariseu, que desde a hora em que comecei a pregar, ele começou a dizer: ah, se a minha mulher estivesse aqui, ah, se o meu irmão estivesse aqui, ah, se o meu filho estivesse aqui, ah, se o meu patrão estivesse aqui, ah, se a mensagem é para o fulano de tal. É o crente fariseu, nunca é com ele. Ele sempre acha que a bênção é só dele. Ele sente ciúme quando um outro é abençoado. Ele fica dizendo: ah, se Deus soubesse como é a vida dela, não teria aberto essa porta para ela, teria que abrir para mim. Ah, se Deus conhece, e é por isso que Ele está abrindo para ela, porque diante de Deus, meu querido irmão, Deus não está olhando para a nossa pose, Deus não está olhando para a nossa fachada, Deus está olhando para nosso coração, para nossa prostração diante dEle. O segundo tipo de pecador aqui nesta noite é o pecador que está dizendo: Senhor, eu não mereço, eu não tenho nada, eu nem posso ungir a tua face, por isso eu estou fazendo o melhor, o que eu posso. Eu quero ungir os teus pés, e eu quero me lançar aos teus pés. Mas eu profetizo a você que quem se humilha aos pés de Jesus, em algum momento vai ver Jesus se voltando, se levantando e dizendo para os outros: tu estás vendo esta mulher, tu estás vendo este homem, ser perdoado, vai em paz, recebe a tua vitória. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, e não importa o erro que você cometeu, não importa as falhas que você cometeu. Satanás, ele quer que você acredite que vale mais a aparência diante de Deus do que o verdadeiro perdão e a prostração diante do Senhor. E hoje nós estamos aqui para sermos renovados por Deus e nos prostrarmos diante do Senhor Jesus Cristo.